Eu ganhei essa almofada de presente de uma pessoa muito especial, dizendo que era a minha cara. E eu também achei. Eu amo essa frase, eu acho ela revolucionária. Eu sou a Rebeca, psicóloga, e hoje eu vou compartilhar contigo o porquê eu penso que ninguém tem que nada. Se tem algo que eu defendo dentro dos meus valores, é uma vida com liberdade. A vida é tão rara, passa tão rápido e eu acho muito injusto que a gente viva ela carregando pesos que não precisava. Ninguém tem que nada, liberdade. Pode ser que isso soe por aí como uma ausência de regras ou uma irresponsabilidade, só que não, muito pelo contrário, inclusive. Isso significa reconhecer que a nossa vida está nas nossas mãos e nós somos os únicos responsáveis pelo que a gente faz com ela. Isso te assusta ou te tranquiliza? Eu sei que está super abstrato o que eu estou falando, logo a gente vai para a parte prática que a gente gosta. Logo vai fazer sentido, eu prometo. A ideia-chave de ninguém tem que nada é, na verdade, nos tirar do piloto automático e a gente se fazer o questionamento do porquê a gente faz o que a gente faz. E daí sai muita informação. É transformar o tenho que, acordar muito cedo, trabalhar muito, ser forte, ajudar os outros, me alimentar saudável, em escolhas. Eu escolho isso ou aquilo. Parece a mesma coisa, mas acompanha comigo o raciocínio para tu ver como não é só uma diferença de linguagem. A origem dessa reflexão vem da comunicação não violenta, que traz uma provocação de que às vezes a gente vive uma vida inteira dentro de regras mentais que não foi a gente que criou. E a gente faz isso sem nem perceber e quando vê, passa uma vida sem nem questionar essas regras. É como estar vivendo uma vida que na verdade não é tua. Ou às vezes muito mais dentro da expectativa dos outros do que de algo que realmente tem a ver contigo. Se relacionar com a vida dentro dos tenho-ques nos coloca numa postura de obrigação e passividade. E normalmente quando a gente está nesse lugar, a sensação que a gente tem é de se sentir preso e impotente em relação às coisas que acontecem. E nenhuma vida costuma ser leve nesse lugar. E quando isso acontece, a gente tende a ficar mais sobrecarregado, frustrado, mais chateado que o normal. E é aí também que costuma aparecer a reclamação em excesso. E essa reclamação, ela vira um loop sem fim, porque na verdade, dentro desse funcionamento, a situação nunca vai mudar. Por outro lado, transformar os nossos tenho-ques em escolhas e não obrigações nos coloca num lugar de autonomia em relação à nossa vida. É nesse lugar que a gente fica consciente em relação ao que a gente quer, consciente em relação às consequências que isso tem e que a gente está disposto a enfrentar. E aí também mora a liberdade de querer e também não querer. Aí tem espaço para a nossa real opinião e aí costuma aparecer muitas coisas valiosas. Ninguém tem que nada é questionar o porquê tu faz o que tu faz e descobrir qual a tua real opinião sobre isso. Por que eu estou seguindo nessa profissão? Por que eu estou tão disponível para os outros? Por que eu tenho que ser forte o tempo todo? Eu realmente quero isso? Quais as consequências disso? E se eu não fizer, qual o problema? O que eu estou disposto a enfrentar se eu mudar em relação a isso? Ou melhor também, qual o custo que eu tenho de estar vivendo dessa forma? Eu realmente quero continuar assim? Ninguém tem que nada é se libertar de toda a pressão social sobre quem você deveria ser e entrar em liberdade em relação a quem você é de verdade. Por que eu estou fazendo tanto isso ou aquilo? É realmente algo que tem a ver comigo ou eu me preocupo muito com o que os outros vão pensar de mim? Se eu recebesse validação e aprovação em relação a qualquer escolha minha, o que de verdade eu escolheria nesse cenário? É avaliar quais opiniões que realmente importam e têm valor na tua vida e quais não. É tu se dar a liberdade de dizer não, não corresponder à expectativa e poder se priorizar. É tu ocupar a cadeira de protagonismo na tua vida. É te dar a oportunidade de mudar em relação à tua vida, mas só se tu quiser, porque também ninguém tem que mudar. Mudar também é uma escolha
e tu é o único responsável por isso. Quando esse movimento interno começa a acontecer, é muito legal. É como se a gente começasse a acessar e abrisse pela primeira vez a sala de comando da nossa vida. E quando a gente entra diante desse cenário, se coloca nessa nova situação, muitas reações são esperadas. As pessoas reagem de formas diferentes. Algumas pessoas nesse cenário costumam se sentir muito aliviadas, porque isso faz muito sentido. Outras ficam em choque, né, como se as fichas estivessem caindo, e algumas começam a se sentir angustiadas também. Isso começa a gerar uma tensão interna em relação a coisas que não estão muito bem. Quando a gente começa a se fazer esses questionamentos, nem sempre a gente gosta do que a gente vê. E tá tudo bem, é bem por aí mesmo. É normal sentir todas essas coisas. E por mais importante e saudável que algo seja na nossa vida, isso não significa que isso é algo confortável. Às vezes, questionar os tem o quês também nos coloca a avaliar que muitas vezes isso está sendo constantemente reforçado pelo ambiente onde a gente está. Às vezes por familiares, amigos que estão constantemente colocando pressão em relação a algumas obrigações que eles esperam que a gente siga. É como se a gente precisasse seguir o que eles querem, porque para eles é importante. Eu vejo essas reflexões como algo de muito valor. Mas fica tranquilo, isso não significa que agora tu precisa fazer uma revolução na tua vida, questionar, mudar tudo, apertar o botão do que se exploda o mundo, né? Vai com calma, fica tranquilo. Tu começar a se fazer esses questionamentos já é um movimento muito grande. É a gente se dar o luxo de sair do piloto automático na nossa vida. E só aí já acontecem muitas reflexões e dá espaço para algumas verdades aparecerem. A minha sugestão é que tu faça isso principalmente nos momentos onde tu se sentir incomodado, desconfortável. Muito obrigada pelo teu tempo e a tua atenção comigo até aqui. Se tu curtiu esse vídeo, eu vou te pedir para tu dar o teu like e também se inscrever no canal, para que esse conteúdo chegue a ainda mais pessoas. Mas só se tu quiser, porque tu também não tem que nada. Até a próxima!